E aí galera, beleza? Então vamos começar mais uma série de videoaulas onde a gente vai trabalhar o recurso de objetos em JavaScript. Essa série de videoaulas está sendo gravada aí para a disciplina de Programação Web 1. E nessa primeira videoaula a gente vai vamos criar o nosso primeiro objeto e vamos usar esse objeto, né? A gente vai fazer alguns testes com esse objeto para a gente ver como é que funciona esse recurso de objetos aqui em JavaScript. Queria só dizer, pessoal, que esses objetos em JavaScript, eles diferem um pouquinho dos objetos que a gente encontra lá no Java ou em linguagens orientadas a objetos, né? Como PHP, Python, C++, certo? O JavaScript, ele não implementa a orientação a objetos, né? O paradigma orientado a objetos em sua totalidade, certo? Ele recentemente, há pouco tempo, o JavaScript ele ganhou features, né? Ele ganhou funcionalidades novas que permitem você trabalhar o paradigma orientado a objetos em JavaScript, certo? Mas ele ainda não tem uma orientação a objetos sólida, como essas outras linguagens, certo? Esse objeto aqui, ele, assim como os outros que a gente encontra em outras linguagens, é um objeto que tem propriedades e métodos, certo? Então você vai ter propriedades que são variáveis, você vai ter métodos que são funções e procedimentos. Só que a forma como você cria eles aqui é um pouquinho diferente, tá? Para criá-los, você não precisa nem definir uma classe, certo? Então, para a gente poder entender, vamos direto ao ponto, tá bom? Como é que eu crio um objeto aqui em JavaScript? Eu vou criar um objeto aqui vou criar um objeto aqui pessoa, certo? Para me fazer isso, eu vou criar uma variável aqui, let. Vou chamar essa variável de pessoa. E vou atribuir para ela agora um par de chaves. Pessoal, simplesmente por eu atribuir um par de chaves a essa variável pessoa, eu já criei um objeto em JavaScript. Se eu vier aqui, no meu navegador, se eu colocar aqui no console, que eu já até deixei aberto para ganhar tempo, se eu colocar aqui no console, pessoa, certo? A gente não tem muita coisa aqui não, né? Ele só mostra aqui um par de chaves, que é um objeto, né? Mas eu quero que o JavaScript, que o console me mostre o tipo dessa variável. Como é que eu faço aqui? Eu posso colocar aqui a palavra-chave typeof. Typeof ela me retorna o tipo do meu objeto pessoa. Perceba que pessoa é uma variável do tipo object. Então ela é um objeto. Simplesmente porque eu atribuí um par de chaves a ela. Para vocês verem aqui, eu vou criar uma variável aqui chamada nome teste. E vou fazer o seguinte. Eu vou dar um typeof nela aqui, E aí vocês conseguem ver que a variável nome ela é do tipo string, né? Então, a minha variável pessoa é do tipo objeto. Isso simplesmente, pessoal, porque eu atribuí esse par de chaves aqui a ela. E é dentro desse par de chaves, pessoal, onde a gente define as propriedades e métodos do nosso objeto, certo? Para começar, o que a gente vai fazer? Vamos criar a nossa primeira propriedade. Para criar uma propriedade aqui dentro do meu objeto pessoa, a gente não utiliza as palavras-chave let ou var, tá certo? E nem const. Apesar de que acho que eu não mostrei para vocês const, mas a gente não usa nenhuma palavra-chave como essas, tá certo? Para criar um objeto, para criar uma propriedade dentro do objeto, certo? Simplesmente você vai e declara o nome da propriedade, como a propriedade nome. Agora, como é que eu faço para atribuir um valor a essa propriedade do meu objeto pessoa? Para atribuir um valor aqui, a gente não utiliza, pessoal, dentro do objeto, esse operador de atribuição aqui, que é o operador de atribuição para variáveis. A gente utiliza o operador ponto, certo? 2 pontos, tá? E por convenção, pessoal, a gente coloca ele aqui, juntinho do nome da propriedade. Se você colocar separado, vai dar certo.
Porém, é uma questão de padrão deixar ele junto com o nome da propriedade, tá certo? E agora é só você passar o valor. Então, eu vou passar aqui um valor aqui para ele. Ó. Então, feito isso aqui, ó, eu atribuí a string Rafael a minha propriedade nome, tá certo? Se eu salvar, se eu vir aqui no console novamente, chamar pessoa.nome, deixa eu ver o que, opa, deixa eu ver o que é que eu fiz de errado lá. Então, pessoa nome, vou atualizar aqui a página. Então, pessoa.nome. Se eu vier aqui, ó, e acessar pessoa.nome, né, eu consigo receber, ó, tem um retorno lá do nome Rafael, certo? Então, eu consigo ver que tem um valor Rafael lá dentro da propriedade nome do meu objeto pessoa. Se eu vier aqui só colocar pessoa, né, o console me mostra só a estrutura do meu objeto, né? Então, ele mostra que eu tenho uma propriedade lá dentro com o nome Rafael, tá bom? O que a gente vai fazer aqui? Vamos criar uma nova propriedade. Então, vamos lá. Para me criar uma nova propriedade, pessoal, basta eu passar uma vírgula aqui e colocar o nome da nova propriedade. Detalhe, toda vida que você vai criar uma nova propriedade dentro de um objeto, em JavaScript, você tem que passar uma vírgula para você poder definir uma nova propriedade. Então, eu vou definir aqui, ó, idade. Idade, ó, mais uma vez, o operador de atribuição aqui para a propriedade. Idade recebe 29. Se eu quiser passar uma nova propriedade, então eu vou ter que passar uma nova vírgula aqui, colocar o nome da propriedade aqui mais uma vez, por exemplo, telefone. Ó, então eu vou botar aqui, ó. Pronto, certo? Se você não passar a vírgula, vai dar erro, certo? Então você tem que passar a vírgula. Eu quebro a linha, pessoal, por uma questão de organização, mas isso aqui poderia estar em uma linha só, também não tem problema, mas fica mais organizado se você fizer dessa maneira, tá bom? Outra coisa, se você passar uma vírgula aqui, ó, na última propriedade, também não tem problema, certo? O problema é você criar uma propriedade abaixo de outra e na penúltima propriedade você não tem uma vírgula, beleza? Então, ó, vou salvar, vou atualizar a minha página e vou chamar mais uma vez aqui pessoa. Ó. Então, perceba, ó, que o meu objeto pessoa agora tem 3 propriedades: nome, idade e telefone, cada uma com seus respectivos valores, tá certo? Isso são propriedades, são variáveis, né? Então, variáveis guardam valor. Se eu chamar aqui pessoa.telefone, eu consigo pegar o telefone. Se eu acessar pessoa.idade, eu consigo pegar o valor da idade. Do mesmo jeito, se eu acessar pessoa.nome, eu consigo pegar o nome do objeto, certo? Agora a gente vai fazer o seguinte. Eu falei para vocês, né, vocês sabem já que um objeto ele é composto por propriedades e métodos. Agora a gente vai criar aqui os métodos dentro desse meu objeto pessoa. Para criar um método agora, a gente vai fazer do mesmo jeito. A vírgula aqui já está passada. E aqui embaixo a gente vai criar aí o nosso primeiro método. Por uma questão de visualização, pessoal, eu vou quebrar mais uma vez a linha aqui, ó, só para dar um espaçamento aí nas propriedades, tá certo? Para ficar melhor para que vocês possam visualizar. Eu vou criar aqui de 3 formas. Vou criar aqui usando os 3 modos que a gente aprendeu nas aulas de função, que são as funções nomeadas, funções anônimas e arrow function, tá bom? Então vamos lá. Primeira propriedade aqui, eu vou chamar de andar, porque uma pessoa anda. Então eu estou nomeando uma função, estou dizendo que o nome da minha função é andar, coloco aqui os parênteses, que é a lista de argumentos, e as chaves da minha função. Essa função aqui, pessoal, ela só vai imprimir lá no console uma mensagenzinha, certo? Então ela vai imprimir aqui andando. Beleza? Eu vou salvar e vou lá no meu navegador. Vou atualizar. Ó, se eu vier aqui, ó, e invocar pessoa, vou dar um enter aqui, ó. Vou olhar a estrutura aqui, ó.
Dentro de pessoa, pessoal, se vocês observarem, ó, eu tenho as propriedades, nome, idade, telefone, e eu tenho a minha função, ó, observem aqui, ó, andar. Ó, o tipo dela é uma função, tá vendo o Fzinho? Ó, é um function, certo? Perceba que eu não coloquei propriedade para andar, eu não coloquei propriedade, não atribuí uma propriedade. Tipo assim, ó, andar recebe a função. Eu só fiz isso aqui, ó. Nomeei a função e já defini ela, tá? Só que o JavaScript, pessoal, ele criou para mim uma propriedade chamada andar com o nome da função e atribuiu a função para essa propriedade, tá vendo? O JavaScript mesmo fez isso. Se eu quiser invocar minha função, basta eu chamar o objeto pessoa, colocar um ponto e chamar, né, invocar minha função. O nome dela é andar. Se você não colocar a lista de argumentos, ó, e você der um enter, ó, perceba que o tipo dela, o Fzinho aqui, ó, é função. Se você der um enter, o console vai mostrar a estrutura da função, né? Para que ela seja invocada, você tem que passar a lista de argumentos. Até porque se ela tiver argumentos, você tem que dizer quais são os argumentos, né, os parâmetros. Então, ó, se eu der um enter agora, ó, ele invocou a função e aí ela executou, mostrou a mensagem, andando, tá certo? Vamos lá, vamos criar mais uma função aqui. Para mim criar uma nova função, né, eu tenho que passar uma vírgula aqui, no último item que foi criado no meu objeto. Vou dar mais um espaçozinho para melhorar a visualização. E aqui eu vou criar em forma de função anônima. Então, vamos lá. Como é que eu faço? Então, chamo aqui, ó, boto function. Opa, já fez de uma vez aqui, vou fazer de novo. Então, function, ó, parênteses e chaves. Beleza, eu tenho uma função anônima, certo? Só que eu preciso atribuir, como ela é anônima, né? Para mim poder invocar ela, eu preciso de um nome. O que é que eu vou fazer? Eu vou atribuir essa função anônima a um índice, né? Então, eu vou dar um nomezinho aqui a ele. Então, eu vou criar aqui, vou chamar de correr, recebe a minha função anônima. E aqui dentro dela, ó, eu só vou dar um console.log, onde ele vai imprimir para mim a mensagem. Ó. Beleza? Então, eu tenho aqui, ó, uma propriedade dentro do meu objeto pessoa chamada correr que está recebendo essa função. Então, essa propriedade passa a ser uma função. Então, eu salvei, vou atualizar lá. Se eu chamar aqui, ó, pessoa ponto, negócio chato. Então, pessoa ponto correr, ó. Se eu botar aqui, ó, parênteses e eu der um enter, ó, ele invocou a função correr e imprimiu a mensagem correndo, né? Se eu tirasse os parênteses, eu consigo ver como é que está lá a definição dela, né? Certo? E para finalizar, vamos criar aqui a última. Então, eu vou passar uma vírgula. Vou criar aqui como arrow function. Então, essa minha função aqui vai ser a parar. Então, parar recebe. Vou criar aqui em forma de arrow function. Ó. E dentro dela, quando ela for invocada, eu vou imprimir só um console.log com a mensagem. Pronto. Então vamos atualizar lá o navegador. Se eu invocar aqui pessoa, ó, se eu olhar a estrutura, ó, eu tenho as propriedades nome, idade, telefone. Eu tenho o método andar, o método correr e o método parar, né? Se você observar, galera, nós temos aqui, ó, até os tipos, ó. Eu tenho o tipo de andar. Andar é uma function. Correr é uma function. Só que parar, perceba que ele não tem um Fzinho de function. Por quê? Porque aqui, ó, é um tipo diferente. Ela é uma arrow function. Então, por isso que ela não é uma função comum, tá certo? É um recurso diferente do JavaScript, tá certo? Então, vamos lá, vamos fazer um teste aqui. Galera, desculpa, eu não sei se vocês perceberam, o telefone acabou tocando aqui. Mas, continuando, né? A gente tinha parado. Então, ó, vamos lá. Eu vou invocar a pessoa, né? Ou, desculpa, parar. Então, aqui, ó, tenho lá. Se eu der um enter assim, ó, ele mostra a estrutura da minha arrow function.
Se eu passar os parâmetros, eu digo que eu estou invocando ela para que ela seja executada. E aí está parado. Vamos fazer o seguinte, ó, posso até, ó, a título de curiosidade, ó, pessoa.parar, ó, eu tenho lá agora o tipo dela que é uma function, certo? Porém, a arrow function ela é um recurso diferente, né? Ela é um recurso diferenciado, né? Porque se você for olhar na documentação, você vai perceber que ela altera a forma como o JavaScript interpreta o seu código, né? Principalmente na questão do escopo, né? Quando você trata lá do conceito de contexto no JavaScript, tá certo? Então fica até uma coisa aí para vocês pesquisarem, né? Pesquisem sobre contexto em JavaScript. Beleza, galera? Então é isso aí. Até a próxima aula.